Glória a Deus, aleluia. Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos felizes continuando com esse tema maravilhoso. A visão da promessa, parte 3. O que está envolvido para que a promessa de Deus se transforme em realidade visível? Esta é a parte 3. Temos falado e aprendido bastante, crescido na graça e no conhecimento de Deus. A obra consumada por Jesus, a sua vitória definitiva na cruz do Calvário, nos faz realmente limpos diante de Deus, aceitos 100%. Nos dá a presença do Espírito Santo, uma nova natureza. Agora, como cidadãos dos céus, somos realmente herdeiros e também representantes legais pela nova natureza. Amados, quando Jesus derramou seu sangue, abriu realmente esse acesso para com o Deus Santo, Santo, Santo. A obra consumada por Jesus, a sua vitória definitiva, nos torna agradáveis, aceitos, agora cidadãos dos céus. Muitas nações têm governantes cruéis ou irresponsáveis que, tendo uma constituição, acabam não dando os direitos daqueles cidadãos das nações. Quando você mora numa nação e ela tem uma constituição, aquele é o seu direito e cabe ao governo conceder esses direitos aos cidadãos. Às vezes por falta de recursos financeiros, às vezes por causa do caráter do governante, as necessidades daqueles cidadãos não são supridas. Os direitos daqueles cidadãos não são concedidos. Mas com Deus é diferente. A nossa pátria é celestial. Como cidadãos celestes, temos uma nova natureza e temos certos privilégios, vantagens e também responsabilidades, a qual pela graça nós recebemos. Em Cristo, nós recebemos a vitória sobre o diabo, sobre as doenças, sobre as dívidas e também recebemos a vitória sobre os desejos da nossa carne. Essa nova natureza que nós recebemos tem o mover confirmador do Espírito Santo. A sua presença que vai habitar em nós, que nos ajuda em nossas fraquezas. A presença do Espírito Santo, que habita em nosso coração, nos ajuda a perceber, receber e manifestar o reino de Deus na terra. A oração do Pai Nosso: seja feita a sua vontade na terra como no céu. Não é automático, porque se fosse, porque Deus pediria para nós orarmos: seja feita a sua vontade na terra como no céu? Porque a terra Deus deu aos filhos dos homens. Salmo 115, 16. Agora, esta nova vida tem promessas maravilhosas de uma comunhão cada vez mais profunda com Deus, o resgate da imagem e semelhança e também o domínio. Esta obra consumada por Jesus na cruz do Calvário, a sua vitória definitiva, nos concedeu agora o Evangelho, através do qual nós, ouvindo e recebendo Jesus Cristo em nossos corações, recebemos uma nova natureza. E através dela, o Espírito Santo vai testificando com o nosso espírito quem nós somos em Cristo, o que temos e o que podemos em Cristo. A principal promessa, em 1 Pedro 3,18, quando Jesus morreu, é nos levar de volta ao Pai, para que nós possamos ser de novo restaurados e tenhamos aí uma vida maravilhosa, experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é a comunhão conosco e a restauração do nosso interior. Também está incluído o bom testemunho diante dos homens pela graça,
aonde somos transformados e o fruto da paz, da alegria e do amor aparecem cada vez mais, de forma transbordante. É muito importante compreender que em Cristo nós temos a capacidade de ser ouvidos e atendidos por Deus. E no Espírito nós somos capacitados não apenas a crer no Evangelho. Que maravilha, irmãos! O Espírito de fé que veio habitar em nós nos concede não só o poder de crer, mas também o poder de manifestar o reino de Deus. É muito importante crescermos na graça e no conhecimento para experimentarmos isso, não apenas saber sobre ou pregar sobre. Veja que 120 pessoas foram ungidas. O Espírito Santo veio sobre 120 pessoas ali no Pentecostes, em Atos capítulo 2. Mas somente Pedro desses 120 disseram. Pedro e João foram no outro dia diante da porta formosa do templo, onde havia um aleijado que pedia esmola. E ele disse, o que eu recebi também vos entrego. Eu te entrego. O que tenho recebido, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Pedro compreendeu que a unção que ele recebeu pela presença do Senhor lhe dava, agora como cidadão celestial, o privilégio de participar desta obra de Cristo através da igreja. Efésios 3:10. Pedro compreendeu que não somente foi concedido crer, sofrer pelo Evangelho, se relacionar com o Senhor, mas também transmitir os efeitos do Calvário na vida das pessoas que estavam sofrendo à sua volta. Não é maravilhoso saber que temos a promessa de salvação, que temos a promessa de comunhão com Deus, que temos a promessa, pela sua presença, de sermos sustentados com fé. O Espírito de fé nos dá o dom da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. E esta fé não é apenas crer em Deus, mas liberar o que é de Deus para ajudar as pessoas a se voltarem a Deus. Não é milagre por milagre, mas é milagre para trazer as pessoas aos pés de Cristo, para que eles fiquem maravilhados quão grande é o nosso Deus. Então, o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Ele edifica a nossa fé e nos incentiva a ir praticando. Filipenses 3,16 diz, cada um ande conforme o que já alcançou. Então, tudo o que vier à tua mão, faça conforme as tuas forças atuais. Se você é fiel no pouco, no muito Deus te coloca. Não é maravilhoso, amados? Com certeza é. À medida em que nós vamos exercitando esta nova vida que nós ganhamos, não apenas teoricamente, ou seja, meditando na palavra, esclarecendo a nossa fé, tendo uma fé cada vez mais profunda, nítida, isso é muito importante. Isso nunca para em toda a nossa vida. Além dele edificar a nossa fé, ele quer manifestar através de nós os seus sinais, prodígios, maravilhas e milagres. O consumador é aquele que nos inspira e nos confirma, para que não sejamos mentirosos, pois a igreja é a coluna da verdade. Quando lá em Tiago diz que muito pode a oração de um justo, ele está falando, pode por causa da presença que nos inspira, nos leva a crer, e também por causa da sua confirmação. Quando Elias orou, Deus confirmou com fogo. A confirmação de Deus ela é imprescindível. Sem a confirmação de Deus, o diabo venceria sempre. Deus está pessoalmente envolvido. Foi a confirmação de Deus que confirmou a oração de Elias. Em Marcos 6:20 diz que o Espírito Santo ia confirmando os atos dos apóstolos que Deus mesmo enviou. Por que Deus nos enviaria e não nos confirmaria? Se Cristo venceu, é justamente para que o Espírito Santo possa confirmar agora. Jesus disse, é bom que eu vá para meu Pai, pois o Consolador virá
Este que está com vocês estará em vocês. Aqui uma dispensação do Espírito da graça, aonde o Espírito confirmaria a nossa oração. Deus nos tira da passividade, religiosidade e nos leva a uma fé que se move, que tem uma voz e que tem atos proféticos. Esta é a fé do Filho de Deus. Não é a fé dos religiosos, mas é uma fé que quando Jesus subiu, ele deixou instruções claras para os seus discípulos. Indo, curai os enfermos, expulsai demônios, consolai os tristes. Impõe a mão sobre as pessoas, elas ficarão cheias do Espírito Santo e falarão em linguagem celestial. Você está vendo? Há uma obra clara, diretriz muito nítida, aonde o Senhor nos mostra que Ele venceu na cruz do Calvário os efeitos da queda e nos deu autoridade pelo seu nome, que é liberado em atos proféticos. Essa autoridade é liberada quando nós falamos sem duvidar no coração. É o que diz em Marcos 11, 23 e 24. Aqui está, o autor e consumador da nossa fé. Ele vai gerando uma fé esclarecida, uma fé genuína, e através desta comunhão diária, ele vai nos ensinando também pela graça a manifestar o reino de Deus como seus representantes, como embaixadores celestiais, porta-vozes. O corpo dá voz àquilo que a cabeça pensa. O corpo torna visível aquilo que a cabeça comanda. O comando é sempre de Cristo, ele é a cabeça do corpo. E o corpo executa, inspirado, fortalecido. E o Espírito Santo é aquele que confirma. Que maravilha, amados! A promessa de sermos o seu corpo, a sua família, os seus representantes, os seus amigos, canais, embaixadores celestiais, representantes. Veja só, amados, à medida em que Deus vai edificando a nossa fé, tornamos-nos frutíferos, porque Deus vai gerando em nós uma fé que se move. Que maravilha! Esta fé do Filho de Deus é um presente, não é nossa fé nele, é a fé dele em nós e através de nós. Vai gerando, esclarecendo uma fé genuína em nós. Depois, através dessa fé, ele vai recriando. Ele vai gerando um novo visível. Um novo visível que vai substituindo o visível que estava desde a queda de Adão e Eva. O visível agora é uma nova criação profética. É um milagre que a graça está operando através da própria fé que ela colocou em nosso coração. Esse novo visual, essa nova realidade, vai substituindo o visível que estava. O visível cheio dos efeitos da queda. Através dessa fé profética e perseverante, Deus nos ajuda não apenas a semear, a regar, mas Ele nos ajuda a ver o fruto. Ele nos ajuda a ver o efeito. Ele disse, nisto o Pai é glorificado, em que deis muito fruto. É maravilhoso ver que o cenário visível, ele tem aí, é um mundo que jaz o maligno. Por todos os lados, por causa da legalidade ou da ignorância das pessoas, está o diabo matando, roubando e destruindo, até que venha o mais valente e opere através da igreja. Aí o que nós vemos é o nome de Deus sendo glorificado nessa restauração. É pessoas sendo tocadas, maravilhadas, vendo que Jesus realmente ressuscitou, porque estamos dando sinais visíveis, provas claras, nítidas, do efeito da nossa fé que Jesus ressuscitou. Em Atos dos Apóstolos, eles não apenas diziam que Jesus ressuscitou, não apenas pregavam, mas eles demonstravam, porque o Espírito Santo ia concedendo a eles não apenas a fé para crer, mas a fé para manifestar no visível os efeitos. Esta é a fé que nós estamos falando. Nós recebemos o poder de não apenas crer,
mas o poder de manifestar os efeitos do Calvário, de produzir frutos, sinais, prodígios e maravilhas no visível. A fé que Deus nos deu não é uma fé poética, é uma fé que produz resultados. Tiago 1,25. Esses resultados, no visível, comprovam que Jesus ressuscitou, que somos seus representantes, glorificam a Deus, como diz em Mateus 5,16, e produzem o alívio na vida das pessoas que estão debaixo do jugo de Satanás. Por onde quer que Jesus passava, ele estava ali trazendo alívio, refrigério, perdão, cura, libertação, provisão, salvação completa. O que vemos a palavra no grego sozo, que quer dizer provisão completa. Mesma coisa que no hebraico shalom, que significa tudo de Deus, a proteção, a provisão, a cura, a presença, a companhia, ou seja, todas as áreas supridas, como diz o Salmo 23, versículo 1, na Bíblia hebraica. Porque o Senhor é meu pastor, nada pode me faltar. É impossível faltar porque o sangue nos dá acesso garantido diante de Deus, aceitação 100% e oração 100% garantida. E no Espírito, que é capaz, é o próprio Deus, onipotente, conseguimos, pela sua confirmação, não apenas crer. A sua presença ativa a nossa fé, esclarece a nossa fé. Mas nos foi concedido não apenas crer, mas de manifestar no visível os efeitos. Isto é representante legal. Não somos como os religiosos que afirmam crer. Jesus disse, mostra as tuas obras. Mostra. A fé sem obras é morta. Ele disse, você não tem obras? Então, eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras. Olha só, o que vemos é que a diferença dos representantes celestiais do verdadeiro corpo de Cristo é que eles não são tagarelas vãos. Eles são confirmados pelo próprio Deus, tem esse selo. Esta é a confirmação. Se Deus não nos confirmasse, seríamos mentirosos. Veja, a diferença do corpo de Cristo, que é governado por sua cabeça, que recebe ordens, direções, é que este corpo pode produzir as mesmas obras e maiores. A diferença da nossa fé, da fé daqueles que não são o corpo de Cristo, fica evidenciado. Olha só, mais uma vez vereis a diferença entre aquele que crê e aquele que não crê. Os fariseus falavam, mas não acontecia nada. E eles disseram, esse homem é diferente, porque ele fala como quem tem autoridade, os demônios lhe obedecem. As pessoas são curadas. Eles viam um efeito na vida de Jesus. Assim, o corpo de Cristo é diferente das religiões dos homens, porque produz transformação no caráter, tira as pessoas do mundanismo, da carnalidade e do pecado, e gera um povo capaz, cheio do poder de Deus, da sabedoria de Deus, para produzir as mesmas obras. Aqui está. O corpo de Cristo foi concedido, aqui está a visão da promessa. Relacionamento cada vez mais profundo com Deus. Transformação cada vez mais do coração. E a capacidade de não apenas crer, mas de manifestar as promessas. Está vendo? A graça esclarece a nossa mente. A graça encoraja, anima, incentiva o nosso coração. E a graça energiza as nossas obras para que haja efeitos, fruto. Fomos predestinados para ser frutíferos. Fomos predestinados para produzir as mesmas obras e maiores. Em Romanos 8:29, diz que Deus está trabalhando para nos fazer cada vez mais semelhantes a Jesus. No caráter, no poder e na sabedoria. Quero orar junto com você, amém? Quero profetizar esse shalom sobre a sua vida. Que você venha ser mergulhado agora
nos efeitos da vitória de Cristo. Que essa unção venha impactar a sua vida. Jesus disse que onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Quero unir a minha fé com a sua agora, para que tudo fique conforme a palavra. E onde houver trevas, já está passando mal. Vai sair, porque nós temos, da parte de Deus, foi concedido o poder para desfazer as obras das trevas. E vamos fazer agora. Pai, embaixo do sangue de Jesus, te pedimos perdão, a tua direção, a tua confirmação, para orar por esses irmãos agora e declarar sobre a vida deles os efeitos do Calvário, que eles sejam cheios do Espírito Santo, prósperos, saudáveis e que sua família seja um pedacinho do céu, que até a sua 1000ª geração seja abençoada. Eu quero profetizar, meu Deus, como diz Efésios 1:3, que já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes. Que essas bênçãos se manifestem no visível agora, que comecem a brotar os efeitos, e que essa pessoa seja cheia do Espírito Santo, de alegria, de paz, de amor, e que possa, junto conosco, se alegrar. Que haja testemunhos, Pai, que haja frutos, e que esse seja um dia onde o teu nome seja glorificado pelos efeitos na vida dessa pessoa. Queremos te agradecer por esse estudo e cremos que podemos ouvir mais uma vez e também compartilhar, pois quando repartimos o pão é que ele multiplica. Jesus orou pelo pão, mas foi quando os discípulos repartiram que ele multiplicou. Foi na mão dos discípulos. Assim, quando nós compartilhamos a palavra, o Senhor multiplica a unção em nossa vida. Quanto mais nós compartilhamos a palavra, mais o Senhor multiplica em nossa vida. Eu tenho trazido essa palavra, mas esse meu irmão e essa minha irmã pode compartilhar isto e receber o mesmo galardão, pois o que planta e o que rega não é coisa alguma, mas é o Senhor que dá crescimento. Quero agradecer essas pessoas que ouviram, também aquelas que vão, na sequência, estar ouvindo este estudo no WhatsApp e no YouTube. Quero agradecer e desejar a todos um ótimo final de semana. Esse finalzinho de ano maravilhoso. Estivemos juntos este sábado de jejum. O ano todo estivemos juntos estudando pelas manhãs de sábado. Como é maravilhoso. Quanto crescimento, quanto fruto e quanta coisa boa ainda vai acontecer através desses realmente, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer a todos, em nome de Jesus.